7 dores espirituais que antecedem ao chamado do Pai. Você já sentiu uma dor dentro da alma que ninguém ao seu redor parecia compreender? Como se tudo estivesse em silêncio, mas por dentro algo gritasse. Talvez não sejam dores comuns, talvez sejam sinais de que Deus está preparando o seu coração para um chamado maior. Muitas vezes, aquilo que enxergamos apenas como sofrimento, vazio ou confusão, na verdade, é o Pai moldando a nossa história de uma forma que ainda não conseguimos ver por completo. É nesse momento que surgem as perguntas que nos tiram o sono. Por que me sinto assim se estou fazendo tudo certo? Por que parece que nada mais faz sentido, mesmo quando conquisto o que sempre quis? Por que as pessoas não conseguem enxergar o que eu carrego por dentro? Esses questionamentos não são prova de fraqueza, são sinais de que você está sendo separado. Enquanto o mundo olha para fora, Deus trabalha no secreto, e as dores espirituais se tornam sinais claros de que Ele deseja conduzir sua vida a um novo propósito. O tema de hoje é revelador. Vou conduzir você por uma jornada em que entenderemos as 7 dores espirituais que antecedem o chamado do Pai. 7 marcas profundas que à primeira vista parecem insuportáveis, mas que escondem uma verdade poderosa. Cada dor é uma preparação. Cada lágrima é uma semente. Cada silêncio é um treinamento. Se você tem passado por uma dessas dores, entenda, você não está perdido. Você está sendo moldado pelas mãos de quem já conhece o seu destino. E aqui está a promessa que eu faço a você. Ao final deste vídeo, você vai enxergar sentido até na dor que parecia sem propósito. Vai compreender que a cruz que hoje pesa sobre os ombros é, na verdade, o caminho que abre portas para o propósito que o Pai já estabeleceu. Permaneça comigo até o fim, porque este pode ser o momento em que o seu coração vai compreender que a dor que você sente não é sinal de abandono, mas sim a marca de quem está sendo chamado para algo maior. Agora, vamos mergulhar na primeira dor, o vazio inexplicável. O vazio inexplicável é uma das dores espirituais mais intensas que alguém pode enfrentar, porque não é uma dor visível. Não é algo que se possa apontar ou explicar com facilidade. É uma inquietação que cresce por dentro mesmo quando, do lado de fora, tudo parece estar em ordem. É aquele sentimento de estar cercado de pessoas, de ter alcançado vitórias e conquistas que antes pareciam ser o objetivo da vida, mas de repente nada mais satisfaz. É uma sede que nenhuma realização é capaz de saciar. E o mais desconcertante é que quem vive esse vazio muitas vezes se sente culpado, como se não tivesse o direito de sentir essa falta, afinal, parece ter tudo o que precisa. Só que o coração sabe que não é verdade, porque há algo dentro da alma que clama por mais. Esse vazio não é fruto de ingratidão, é um chamado silencioso do Pai. É como se Deus estivesse retirando pouco a pouco o brilho das coisas passageiras para mostrar que nenhuma conquista terrena pode preencher aquilo que só a eternidade é capaz de completar. O ser humano foi criado com uma sede que não pode ser saciada por dinheiro, por aplausos ou por afetos humanos, porque foi feito para viver em comunhão com o Criador. Quando a presença de Deus não ocupa esse espaço, nada é suficiente. E quanto mais a pessoa conquista, mais percebe o abismo interior que carrega. O salmista entendeu isso quando escreveu: "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei perante a face de Deus?" O vazio inexplicável é exatamente essa sede revelada. É a alma se manifestando, dizendo que não foi feita apenas para viver de rotinas, responsabilidades e prazeres passageiros. É a prova de que existe algo além, e esse algo só pode ser encontrado em Deus. Essa dor, por mais angustiante que seja, é uma das maiores provas de que o Pai está chamando você para perto dele.
Quem nunca experimentou esse vazio pode olhar de fora e pensar que se trata apenas de uma crise emocional, de insatisfação ou até de imaturidade. Mas quem o sente sabe que não é algo comum. Ele surge sem aviso, toma conta do coração e expõe a fragilidade da alma diante daquilo que parecia sólido. É como se a vida perdesse o gosto, como se tudo que antes parecia ter valor se tornasse pequeno demais diante de um desejo incontrolável por algo que não se consegue explicar. Esse é o ponto em que muitos se desesperam, porque tentam preencher o vazio com distrações, com novas metas, com relações superficiais, mas nada consegue curar. E quanto mais tentam, mais percebem que a dor cresce, porque o que a alma busca não está no que é terreno. Deus permite esse vazio como um convite. Ele está dizendo: chegou a hora de deixar de viver do lado de fora e começar a mergulhar no profundo. Esse chamado não é para quem está satisfeito com pouco. É para quem entende que a vida não pode se resumir a sobreviver. Esse vazio é a preparação para um encontro real com o Pai. É a maneira de Ele nos mostrar que chegou a hora de largar as muletas que sustentavam a vida e reconhecer que só nele há plenitude. É quando você começa a perceber que não é mais sobre o que tem ou o que faz, mas sobre quem você está se tornando diante de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Nada mais o satisfaz, os aplausos já não têm força, o prazer é passageiro demais e mesmo o que parecia um grande sonho realizado já não enche o coração. Isso pode parecer assustador, mas é uma das maiores bênçãos, porque é a prova de que Deus não quer que você viva da superfície. Ele quer levá-lo para a profundidade da comunhão. O vazio é o eco do Espírito dizendo que há mais, que há um propósito maior, que existe um chamado aguardando você do outro lado dessa busca. O perigo é tentar silenciar esse vazio com ruídos do mundo. Quantos tentam afogá-lo em festas, em relacionamentos, em vícios, em trabalho excessivo, mas nenhum desses caminhos resolve. Pelo contrário, só aumentam a dor, porque afastam ainda mais da verdadeira fonte. O vazio não foi feito para ser abafado, mas para ser preenchido. E só pode ser preenchido pela presença viva de Deus. Quando você se ajoelha e transforma essa dor em oração, o vazio deixa de ser um peso e se torna um portal. É ali, no silêncio e na busca, que você começa a descobrir que a sede da alma não é castigo, é oportunidade. Por isso, se você sente esse vazio inexplicável, não o rejeite. Não tente sufocá-lo. Receba-o como um sinal do céu. Ele é a maneira de Deus despertar em você um desejo profundo pela verdade, pela santidade, pelo propósito. O vazio é o grito da sua alma pedindo pela fonte eterna. E quanto mais você buscar no Pai, mais perceberá que esse vazio era, na verdade, a preparação para uma plenitude que o mundo jamais poderia oferecer. A quebra de ciclos. Há momentos na vida em que tudo o que parecia seguro começa a ruir diante dos nossos olhos. Portas que pareciam abertas, de repente, se fecham sem explicação. Relações que pareciam sólidas se rompem como vidro. Oportunidades que estavam em nossas mãos escapam como areia. Essa experiência provoca medo, insegurança e muitas vezes revolta, porque a sensação imediata é de perda. Só que, espiritualmente, a quebra de ciclos não é um fim cruel, é um redirecionamento divino. É Deus movendo peças que não entendemos para nos colocar em um lugar que ainda não conseguimos enxergar. Quando Deus fecha um ciclo, Ele não está nos punindo, mas protegendo. Ele conhece caminhos que nós não vemos. Conhece quedas escondidas atrás de portas aparentemente boas. Sabe de prisões disfarçadas de oportunidades. Ele encerra capítulos não porque deseja nos ver sofrer, mas porque deseja nos conduzir a histórias que só se escrevem depois de despedidas dolorosas. A dor da perda, muitas vezes, é a chave da libertação.
José é o exemplo mais claro disso. Ele tinha uma vida confortável, amado pelo pai, cercado de sonhos e expectativas. Mas, de repente, esse ciclo se quebrou. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, arrancado da sua casa, ele viu sua história despedaçar. Mais tarde, injustiçado, foi lançado na prisão. De fora, tudo parecia um caminho de destruição. Mas aos olhos de Deus, cada ciclo quebrado era uma escada que o levava ao trono do Egito. Se José tivesse permanecido no conforto da casa de Jacó, nunca teria se tornado a resposta para uma nação inteira. O que parecia um desastre era, na verdade, o processo de condução ao propósito. Esse princípio continua válido hoje. Quando amizades acabam de forma inesperada, quando relacionamentos se desfazem, quando empregos ou projetos são interrompidos, a primeira sensação é a de fracasso. Mas espiritualmente, muitas vezes é Deus tirando você de lugares que já não fazem mais parte da sua missão. O ciclo se encerra porque o tempo de aprendizado terminou. Se você permanecer onde já não há vida, corre o risco de atrasar o propósito. A dor da despedida é a forma de Deus dizer: aqui não é mais o seu lugar, levante-se, porque tenho algo novo. O mais difícil é que raramente conseguimos enxergar isso no momento em que o ciclo se rompe. Nesses instantes, tudo o que vemos é perda. Mas, ao longo do tempo, começamos a entender que, se aquelas portas não tivessem se fechado, estaríamos presos em histórias pequenas demais para o propósito que Deus escreveu. Cada porta fechada é, de fato, uma prova de que Deus acredita que você já está pronto para algo maior. Neemias também viveu essa experiência. Ele tinha uma vida estável, servindo como copeiro do rei, mas Deus colocou diante dele a dor da notícia sobre os muros destruídos de Jerusalém. Para abraçar essa missão, Neemias precisou abandonar o conforto, romper o ciclo da rotina palaciana e enfrentar o desafio de reconstruir ruínas. A quebra do seu ciclo de estabilidade foi o que o levou a viver a maior obra de sua vida. Assim acontece conosco. Deus interrompe rotinas para abrir espaço para reconstruções que exigem a nossa coragem e fé. Por isso, se você está vivendo uma quebra de ciclos, não lute contra ela. Não tente restaurar aquilo que Deus já encerrou. É natural chorar pelo que se perde, mas é essencial confiar no que está por vir. O ciclo fechado não é um atalho para o nada, é um passo para o novo. O Pai nunca tira algo sem ter algo maior preparado. A sua dor de hoje pode ser a resposta para muitos amanhã. O segredo é aprender a orar diante do fim. Dizer com sinceridade: Senhor, fecha o que não vem de ti, mesmo que eu não entenda, e abre o que está no teu propósito, mesmo que eu tema o desconhecido. Essa oração abre espaço para que Deus conduza a sua vida de forma livre, sem que você se apegue ao que já não gera fruto. Porque a cada ciclo que se quebra, um novo caminho é desenhado. A cada porta que se fecha, uma porta maior está sendo preparada. A cada despedida dolorosa, o Pai está escrevendo um capítulo mais profundo da sua história. A quebra de ciclos é dolorosa porque fere o nosso apego, mas é também libertadora, porque nos solta das amarras do passado e nos conduz ao futuro que o Pai já preparou. Entender isso é transformar a dor em esperança e enxergar que o que hoje termina é, na verdade, o início de algo maior. A sede de algo maior. A sede de algo maior é uma das experiências mais marcantes da caminhada espiritual, porque ela aparece justamente quando a vida parece estar indo bem. É quando, aparentemente, tudo está no lugar. Há conquistas, existem vitórias, portas se abriram, sonhos que um dia pareciam distantes agora fazem parte da rotina. E, no entanto, o coração insiste em dizer que falta alguma coisa. Surge uma inquietação que corrói por dentro e grita em silêncio: não é isso, não basta, não preenche. É uma sede que se torna insuportável quando se tenta sufocá-la.
porque quanto mais se alcança, mais se percebe que ainda não é suficiente. Essa sede é, na verdade, um chamado do Pai para lembrar que fomos criados para viver muito além dos limites daquilo que é terreno. Ela é a voz do Espírito Santo, dizendo que a vida não se resume a conquistas humanas, a metas profissionais ou a realizações materiais. Quando essa sede desperta, é Deus mostrando que você já não pode mais viver apenas para os próprios interesses, porque existe um chamado eterno esperando. Jesus revelou isso de forma poderosa quando encontrou a mulher samaritana junto ao poço. Ela buscava água todos os dias, mas continuava vazia. Sua alma estava seca, mesmo tendo acesso ao que precisava para sobreviver. Foi nesse cenário que Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa declaração atravessa o tempo e chega até nós como um alerta. Tudo o que bebemos neste mundo nos trará sede outra vez, porque só a água que brota da fonte eterna é capaz de satisfazer o coração humano. E é exatamente isso que acontece quando essa sede de algo maior toma conta da alma. É a revelação de que nada neste mundo, por mais belo e justo que pareça, tem poder para acalmar o clamor interior. O coração percebe que nasceu para algo que ultrapassa o tempo, que vai além do que os olhos podem ver, que não se limita a esta vida. Essa dor silenciosa é o empurrão divino que nos leva a buscar sentido, missão e chamado. O problema é que muitos tentam calar essa sede com ilusões. Buscam mais dinheiro, mais reconhecimento, mais relacionamentos, mais conquistas. Mas quanto mais tentam, mais percebem que a sede não passa. Porque essa sede não é por coisas, é por Deus. Não é por status, é por propósito. Não é por aplausos, é por eternidade. E o Pai não desperta essa sede por acaso. Ele a coloca em nós para nos preparar para abandonar o superficial e abraçar o verdadeiro sentido da vida. Talvez você esteja vivendo essa experiência agora. Tudo parece estar certo por fora, mas dentro de você existe uma inquietação que não passa. Você cumpre suas responsabilidades, mas sente que falta algo essencial. Essa falta é o chamado para se aproximar mais de Deus. Ele está dizendo: eu tenho mais para você, mais do que bens, mais do que cargos, mais do que relacionamentos. Eu tenho vida em abundância. Essa sede é a forma do Pai mostrar que Ele não quer que você se contente com migalhas quando a mesa do banquete espiritual está posta. Essa dor precisa ser acolhida e não ignorada. Quando ela surge, o convite é claro: busque o Senhor com intensidade. Transforme essa sede em busca, essa inquietação em oração, esse desejo em propósito. Leia a palavra com fome, jejue com fé, separe tempo para ouvir a voz do Espírito. Essa sede é a faísca que pode incendiar o coração e abrir o caminho para um relacionamento verdadeiro com Deus. E há algo ainda mais profundo. Essa sede não é apenas por conhecer a Deus de forma pessoal, é também por servir. Quem é chamado sente dentro de si uma insatisfação com a rotina comum, como se sua vida só tivesse sentido se estivesse impactando outras vidas. Essa é a sede de missão. Quando o coração começa a arder por algo maior, é sinal de que Deus está levantando você não apenas para se saciar, mas para ser fonte de água viva para outros. Foi isso que Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A sede que hoje dói é a mesma que amanhã fará de você uma fonte para saciar outros. Não lute contra essa dor, não a esconda, não tente calá-la com distrações. Reconheça que é o próprio Deus dizendo que você nasceu para viver além da mediocridade espiritual. Essa sede é um presente, é ela que separa os que se conformam dos que se levantam.
É ela que prepara líderes, profetas, intercessores, homens e mulheres que sabem que não podem viver apenas de rotinas humanas, mas que precisam mergulhar no eterno. Quando essa sede se torna insuportável, lembre-se de que o Pai já preparou a fonte. O convite é: venha, beba, sacie-se, porque quanto mais essa sede for entregue a Deus, mais ela se transforma em revelação, em poder e em chamado. E aquilo que antes parecia uma dor inexplicável se torna o impulso que conduz você ao propósito pelo qual foi criado. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus talvez seja uma das experiências mais angustiantes da vida espiritual. É quando você ora com sinceridade, derrama lágrimas no travesseiro, clama de todo o coração e ainda assim parece que os céus permanecem fechados. Não há respostas, não há sinais, não há direção clara. É como se Deus estivesse distante, como se tivesse esquecido o seu nome. Esse silêncio dói mais do que qualquer palavra de correção, porque gera a sensação de abandono. Mas, espiritualmente, esse silêncio não é ausência, é treinamento. É a forma do Pai amadurecer a fé para que ela não dependa apenas de respostas imediatas, mas de confiança inabalável em quem Ele é. Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição. Pensam: se Ele não me responde, é porque não se importa comigo. Mas essa é uma mentira que destrói a fé. O silêncio não é desprezo, é cuidado. Deus escolhe se calar porque deseja fortalecer em nós a capacidade de crer sem ver, de esperar sem sinais, de confiar sem garantias. A fé verdadeira não nasce quando recebemos respostas rápidas, mas quando aprendemos a permanecer firmes, mesmo no vazio. Jó conheceu profundamente esse silêncio. Depois de perder tudo, buscou a Deus com todas as forças. Procurava respostas para sua dor, clamava por explicações, mas não ouvia nada. Em sua aflição, declarou: eis que, se vou para o Oriente, lá ele não está. Se volto para o Ocidente, não o encontro. Se ele está a norte, não o vejo. Ao sul, não consigo enxergá-lo. Mas ele sabe o caminho por onde ando. E se me provar, sairei como ouro. Jó entendeu que, mesmo sem ouvir a voz de Deus, estava sendo moldado. O silêncio não era prova de esquecimento, era prova de lapidação. Esse processo é essencial, porque nos ensina que a vida espiritual não pode se apoiar apenas em emoções. Quem depende de sentir para acreditar, viverá como uma onda instável, ora animada, ora desesperada. O silêncio de Deus nos obriga a fundamentar nossa fé em sua palavra e em seu caráter. Ele já disse que nunca nos deixaria, já prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Se ele está em silêncio, é porque deseja que confiemos na promessa e não apenas na resposta imediata. O silêncio também é o lugar da revelação futura. Muitas vezes, só depois de atravessarmos esse deserto, é que conseguimos olhar para trás e entender que o Pai estava presente o tempo todo. Ele estava nos sustentando em silêncio, nos protegendo de perigos invisíveis, nos preparando para desafios que exigiriam maturidade. É como um professor que silencia durante a prova. Ele não saiu da sala, não abandonou o aluno, mas o silêncio é necessário para que a prova cumpra seu papel. Talvez você esteja atravessando essa fase agora. Você já orou, já buscou, já se entregou, mas sente que não há resposta. O coração se aperta, a mente questiona, a fé vacila. Nesse momento, lembre-se, o silêncio é a prova de que Deus confia em você. Ele sabe que você é capaz de suportar esse treinamento e sair mais forte. Se o céu está calado, é porque o Pai acredita que você já amadureceu o suficiente para confiar mesmo sem ouvir. O segredo é não desistir. Continue orando mesmo sem sentir nada. Continue adorando mesmo quando não houver emoção. Continue confiando mesmo sem enxergar saída.
É no silêncio que a fé cresce em profundidade. É no silêncio que a alma aprende a depender de Deus, não de circunstâncias. É no silêncio que o coração descobre que a presença do Pai não se mede por palavras, mas por certeza. Esse é o paradoxo do silêncio de Deus. Ele parece ausência, mas é presença disfarçada. Ele soa como abandono, mas é cuidado em forma de treino. Ele machuca, mas fortalece. Ele desconstrói a fé rasa e edifica a confiança madura. O silêncio de Deus não mata, lapida. E quando ele decide falar novamente, cada palavra tem peso eterno, porque foi recebida por um coração que aprendeu a ouvir no vazio. Por isso, não tema o silêncio. Ele é o deserto onde floresce a fé mais pura. Ele é o vale onde aprendemos que o Pai não precisa falar para estar presente. Ele é o tempo de espera que prepara para a voz mais clara e profunda que você já ouvirá. Se hoje você não escuta nada, saiba que no tempo certo Deus falará. E quando Ele falar, tudo fará sentido. O peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade espiritual não é algo que surge de forma repentina e sem propósito. Ele nasce como uma inquietação suave que vai crescendo até se transformar em um fardo que parece impossível de ignorar. É quando você percebe que, mesmo sem ter buscado, seu coração começa a carregar preocupações e dores que não são apenas suas. Você se vê pensando em pessoas, famílias, até mesmo em situações distantes, como se fosse chamado a interceder e a se colocar no lugar delas. Esse peso não é natural, é espiritual. É a marca de que o Pai está começando a confiar em você um encargo que vai muito além da sua própria vida. Quando Deus decide levantar alguém para um chamado maior, Ele nunca começa dando multidões. Primeiro, Ele entrega um fardo no secreto, uma responsabilidade invisível que ninguém ao redor enxerga. É no quarto fechado, no silêncio da oração, que esse peso se revela. Você não sabe explicar o motivo, mas sente que precisa orar por determinada pessoa. Você acorda no meio da noite com um clamor que não entende. Você sente lágrimas escorrendo por causas que não são suas. Esse é o Espírito Santo testando o coração, preparando-o para suportar encargos maiores no futuro. Neemias é um exemplo claro desse processo. Ele vivia uma vida estável, servindo no palácio como copeiro do rei. Mas, ao ouvir sobre a destruição dos muros de Jerusalém, algo explodiu dentro dele. A notícia poderia ser apenas uma informação triste, mas para Neemias se tornou um peso insuportável. Ele chorou, jejuou e orou por dias, intercedendo por uma cidade que nem estava diante dos seus olhos. Esse fardo foi a semente do chamado. A responsabilidade que Deus colocou em sua alma o moveu a abandonar o conforto e assumir a missão de reconstruir o que estava em ruínas. Esse peso da responsabilidade é muitas vezes mal interpretado. Há quem confunda com ansiedade ou preocupação excessiva, mas a diferença é clara. A ansiedade paralisa, o fardo de Deus move. A ansiedade gera medo, o fardo de Deus gera oração. A ansiedade tira a paz, o fardo de Deus traz propósito. Quando o Espírito entrega esse peso, Ele também dá a graça necessária para carregá-lo. O coração pode se sentir cansado, mas há uma força invisível que o sustenta para continuar intercedendo. O grande desafio é não rejeitar esse peso. Muitos, ao sentir essa responsabilidade, tentam ignorá-la, acreditando que não é para eles ou que não têm capacidade de suportar. Mas é justamente nesse ponto que o caráter é forjado. Se Deus lhe confiou esse fardo, é porque Ele sabe que você pode carregá-lo. E quanto mais fiel você for no secreto, mais Ele ampliará sua responsabilidade no público.
O que começa como uma oração silenciosa por alguém pode se transformar em liderança de ministérios, em influência sobre vidas, em autoridade espiritual diante de multidões. Carregar o peso da responsabilidade também é um sinal de maturidade espiritual. Crianças na fé pedem constantemente por si mesmas, mas aqueles que estão sendo preparados para o chamado passam a orar pelos outros. O coração começa a se parecer mais com o coração de Cristo, que chorou por Jerusalém, que se compadeceu das multidões, que carregou sobre si as nossas dores. O fardo que você sente é, na verdade, uma fração do peso que ele carregou na cruz. Talvez você esteja vivendo essa fase agora. Você não entende por que certas pessoas vêm à sua mente durante a oração. Não sabe por que sente necessidade de interceder por situações que nem fazem parte da sua vida. Esse é o Espírito lhe ensinando a ser um intercessor. O Pai está levantando em você a capacidade de sentir o que ele sente e de carregar no coração aquilo que move o seu próprio coração. Por isso, não rejeite esse peso. Ao contrário, abrace-o. Transforme-o em oração, em jejum, em disposição para servir. Pergunte a Deus, o que o Senhor deseja que eu faça diante desse fardo? Ele pode estar apenas treinando você para intercessão, ou pode estar preparando-o para uma missão ainda maior. Em ambos os casos, o fardo não é castigo, é honra. É o sinal de que o céu confia em você o suficiente para dividir consigo uma parte do seu coração. O peso da responsabilidade pode cansar a carne, mas fortalece o espírito. Ele não é uma prisão, é uma preparação. Quando você o carrega em obediência, o Pai o capacita e multiplica sua força. E no futuro, quando olhar para trás, perceberá que foi exatamente esse fardo que o transformou em alguém pronto para conduzir, para liderar e para impactar vidas de forma verdadeira. A luta contra o ego. A luta contra o ego é uma das batalhas mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais decisivas da vida espiritual. Diferente das guerras externas, em que o inimigo é visível e o confronto é direto, essa batalha acontece dentro de nós. É o embate entre o desejo de ser reconhecido e a necessidade de se esvaziar. É a guerra entre a vontade de erguer o próprio nome e o chamado para exaltar somente o nome de Deus. Essa luta dói porque atinge o centro da nossa identidade natural, aquilo que desde cedo aprendemos a cultivar: o orgulho, a vaidade, a necessidade de aprovação. Mas espiritualmente, Deus não pode confiar grandes responsabilidades a quem ainda vive preso ao próprio ego. Antes de levantar alguém para o chamado, ele precisa quebrar o eu para que a glória pertença somente a ele. O apóstolo Paulo viveu esse processo de forma intensa. Ele tinha currículo, tinha fama, tinha conhecimento. Era respeitado entre os religiosos do seu tempo. Mas ao encontrar Cristo, tudo o que antes era motivo de orgulho se tornou lixo diante da revelação maior. Ele mesmo declarou: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto da transformação. Quando o ego perde espaço, Cristo ganha lugar. Quando a glória deixa de ser nossa, o Espírito tem liberdade total para agir. Essa luta, no entanto, não é fácil. Ela se manifesta em momentos inesperados. Surge quando você faz algo bom e espera que alguém reconheça. Mas o silêncio é a única resposta. Ela aparece quando você se dedica, mas outro recebe os aplausos. Ela queima quando o coração se enche de vaidade por uma conquista espiritual e o Espírito Santo o confronta em silêncio. Essa dor é a prova de que o ego ainda tenta governar, mas é também o sinal de que Deus está no processo de quebrantamento, moldando um coração humilde e ensinável. A grande verdade é que ninguém pode carregar o chamado de Deus se não aprender a lidar com o próprio ego. Porque o chamado traz autoridade, influência, dons espirituais.
Mas, sem humildade, tudo isso se transforma em queda. O ego busca glória. O espírito busca serviço. O ego deseja ser visto. O espírito deseja que Cristo seja visto. Essa é a linha tênue que separa quem é levantado para transformar de quem é derrubado pela soberba. Essa batalha acontece no interior, mas tem reflexos claros no exterior. Quem vive dominado pelo ego precisa constantemente provar quem é, defender sua imagem, disputar espaço, comparar-se com os outros. Já quem venceu o ego não precisa de nada disso. O coração descansa em Deus, reconhece que tudo vem dele e para ele. A pessoa pode servir em silêncio, pode semear sem reconhecimento, pode ser esquecida pelos homens e ainda assim sabe que é lembrada pelo Pai. Essa é a verdadeira liberdade espiritual. Talvez você esteja enfrentando exatamente essa luta. Você percebe dentro de si uma voz que deseja reconhecimento, que deseja aplausos, que busca provar valor, mas ao mesmo tempo sente o Espírito Santo chamando para o caminho do quebrantamento. Isso não significa que você seja indigno do chamado, pelo contrário, significa que está no processo de purificação, de lapidação, para que quando o chamado florescer, você esteja preparado para dar toda a glória a Deus. O caminho para vencer essa luta é simples, mas exige coragem. É escolher todos os dias a humildade. É reconhecer que o talento vem de Deus. É se alegrar com a vitória do outro. É servir sem esperar retorno. É dar glória em público, mesmo quando o coração gostaria de reter para si. Cada ato de humildade é uma arma contra o ego. Cada gesto silencioso de serviço é um passo rumo à vitória. Essa luta nunca termina completamente, porque a natureza humana sempre tentará ressurgir. Mas a cada dia, o Espírito Santo nos ensina a morrer um pouco mais para o eu e a viver mais para Cristo. Esse é o segredo do chamado. Quem perde para o ego, perde o ministério. Quem vence o ego se torna vaso de honra. E no final, tudo o que realmente importa é que Cristo seja visto, ouvido e exaltado através de nossa vida. Por isso, não tema essa dor. Se você sente o ego sendo confrontado, entenda que é Deus trabalhando em você. É Ele dizendo: eu tenho algo maior, mas antes preciso me certificar de que você não roubará a minha glória. Permita-se ser quebrado, porque quanto mais o eu é diminuído, mais o espírito é ampliado. E quando o ego deixa de ocupar o trono, o reino de Deus se manifesta com poder e verdade através de você. O chamado no sofrimento. O sofrimento é uma das experiências mais difíceis de compreender, porque atinge áreas profundas da vida que parecem inquebráveis. Ele surge em forma de perdas, de enfermidades, de frustrações, de feridas emocionais que parecem não cicatrizar. Quando chega, o primeiro impulso é pensar que Deus se afastou, que as promessas foram esquecidas, que a vida se transformou em um vale de sombras sem saída. O coração se pergunta: por que comigo? Onde está o Pai quando mais preciso? Essa sensação é devastadora, mas espiritualmente ela carrega um segredo. O sofrimento é muitas vezes o terreno onde o chamado é forjado. Deus não desperdiça dores. Aquilo que hoje parece apenas destruição pode ser, na verdade, o cadinho onde o caráter está sendo purificado. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram marcados pela dor antes de viverem o propósito maior. Moisés passou 40 anos no deserto, separado de sua casa, até ser levantado como libertador de Israel. Paulo foi preso inúmeras vezes, açoitado, perseguido, mas foi nesses contextos que escreveu cartas que atravessaram séculos e ainda alimentam nossa fé. O próprio Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. A cruz, que parecia o maior fracasso, foi a maior vitória, porque ali o chamado de salvar a humanidade foi cumprido.
O sofrimento revela o que nada mais pode mostrar. Ele tira as máscaras, desmonta as ilusões, coloca o coração nu diante de Deus. É nesse lugar que aprendemos a confiar de forma radical, não porque entendemos, mas porque cremos. O sofrimento nos ensina que a vida não é sobre controle, mas sobre rendição. Ele nos mostra que não somos senhores do nosso destino, mas filhos que dependem do Pai em cada detalhe. É duro admitir, mas é na dor que muitas vezes descobrimos a profundidade da nossa fé. Essa dor também tem um papel de transformação. Quem passa por sofrimentos profundos nunca volta ao mesmo. As lágrimas criam compaixão, as feridas geram empatia, as perdas despertam sensibilidade para a dor dos outros. É por isso que tantos ministérios nascem de experiências de dor. Quem sofreu com a enfermidade muitas vezes é levantado para orar por cura. Quem perdeu alguém querido encontra força para consolar os enlutados. Quem atravessou crises financeiras severas aprende a ensinar outros sobre fé e provisão. Cada sofrimento se transforma em ferramenta de Deus para que outros encontrem esperança. O chamado no sofrimento é doloroso, mas é também poderoso, porque nos torna semelhantes a Cristo. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu. Isso significa que a dor não é sinal de derrota, mas de identificação. Quando sofremos, nos aproximamos do coração de Jesus, que conhece cada lágrima, cada ferida, cada gemido. O Pai não se alegra com o nosso sofrimento, mas o usa para nos moldar à imagem do Filho. Talvez você esteja nesse vale agora. As perdas se acumulam, os dias parecem pesados demais. E você se pergunta onde Deus está. O que hoje parece apenas dor pode ser a semente de um chamado que você ainda não enxerga. O Pai pode estar transformando suas feridas em autoridade espiritual, sua dor em testemunho, seu pranto em força. Cada cicatriz pode se tornar uma mensagem viva de esperança para aqueles que ainda caminham no mesmo vale. Por isso, não desperdice o sofrimento. Não deixe que ele se torne apenas um peso. Apresente-o a Deus como oferta. Entregue cada lágrima, cada ferida, cada pergunta sem resposta. Permita que ele transforme sua dor em ministério, suas marcas em autoridade e seu sofrimento em missão. Quando isso acontece, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser instrumento de transformação. O chamado no sofrimento é, na verdade, a maior prova de que Deus confia em você. Ele sabe que você pode atravessar o vale e ainda assim permanecer em fé. Ele sabe que a dor não vai destruí-lo, mas vai edificá-lo. E quando esse processo terminar, você olhará para trás e perceberá que foi exatamente na dor que encontrou o propósito. O sofrimento que hoje machuca será a plataforma que amanhã o levantará. Porque todo chamado verdadeiro nasce de um coração que foi quebrantado e restaurado pelo Pai. O momento da transformação. Depois de atravessar as 7 dores espirituais, é impossível permanecer o mesmo. Cada vazio, cada ciclo quebrado, cada sede insaciável, cada silêncio, cada peso, cada luta contra o ego e cada sofrimento profundo não foram apenas episódios isolados, mas capítulos de um processo divino. O que parecia caos começa a se revelar como um mosaico cuidadosamente desenhado pelas mãos do Pai. É aqui que a alma compreende. Nada foi em vão. A dor não foi desperdício, foi lapidação. O silêncio não foi abandono, foi treinamento. O sofrimento não foi derrota, foi preparação. Tudo cooperou para que você chegasse exatamente até este ponto, o ponto da virada. A grande verdade é que as dores espirituais são sinais de um parto, e todo parto é doloroso, mas a dor não anuncia o fim, anuncia o nascimento. Deus usa o fogo da provação como o ourives usa o forno para refinar o ouro. Ele permite que as lágrimas escorram,
não para destruí-lo, mas para purificar aquilo que está sendo formado em seu interior. O que hoje parece peso insuportável é, na verdade, o processo de fortalecimento que o tornará capaz de carregar o chamado. Olhe para a vida de José. Durante anos, sua trajetória foi marcada por rupturas e perdas. Traído, vendido, esquecido em uma prisão, cada etapa parecia um degrau em direção ao abismo. Mas aos olhos de Deus, cada degrau era uma escada rumo ao propósito. Quando finalmente foi colocado diante de Faraó, ele já não era o jovem sonhador que se exaltava diante dos irmãos, mas o homem lapidado pela dor, capaz de governar com sabedoria e misericórdia. O trono não veio apesar da dor, veio através dela. O mesmo aconteceu com Paulo. Ele poderia ter construído uma carreira brilhante no meio religioso, mas foi no caminho da perseguição, dos açoites e das prisões que sua verdadeira missão floresceu. As cartas que escreveu não nasceram em palácios, mas em masmorras. Sua autoridade não foi forjada em aplausos, mas em cicatrizes. O sofrimento não o derrubou, o levantou como coluna da fé cristã. E não podemos esquecer de Cristo. O maior de todos os chamados foi selado na maior de todas as dores. O Getsemane, o Gólgota, a cruz. O que parecia fracasso era vitória. A dor mais aguda da humanidade se transformou na redenção eterna. A cruz não foi um acidente, foi a ferramenta. O sofrimento não foi derrota, foi triunfo. Assim também acontece conosco. A dor que parece querer nos esmagar é a mesma que nos leva ao propósito que Deus escreveu. É nesse ponto que você precisa entender. Você não está sendo destruído, está sendo moldado. Cada lágrima que caiu foi uma semente. Cada silêncio que suportou foi um treinamento. Cada ferida que carregou foi uma preparação. O Pai não desperdiça nada. Tudo o que você viveu está se alinhando para o cumprimento de um propósito que é maior do que os seus olhos podem ver agora. Por isso, este é o momento da virada. É aqui que você precisa olhar para suas dores de uma forma nova. Não mais como castigos, mas como sinais. Não mais como pesos, mas como processos. Não mais como derrotas, mas como degraus. O que parecia ser o fim de tudo é, na verdade, o início de um tempo completamente novo. O nascimento do propósito acontece no lugar onde parecia haver apenas destruição. E aqui está o segredo. Quando você abraça esse entendimento, a dor perde o poder de paralisar. Ela deixa de ser um fardo e se torna combustível. Você passa a enxergar sentido onde antes só via caos. Você começa a perceber que o Pai nunca o abandonou, apenas silenciou para que sua fé amadurecesse. Você entende que os ciclos quebrados não foram falhas, mas portas abertas para novos caminhos. Você descobre que a sede insaciável não era maldição, mas convite, que o peso da responsabilidade não era carga, mas honra, que o ego confrontado não era humilhação, mas libertação, que o sofrimento não era derrota, mas envio. Esse é o turning point, o momento em que você entende que tudo o que parecia contra você estava, na verdade, trabalhando a seu favor. O Pai estava e ainda está conduzindo cada detalhe. A dor que ontem o fez chorar será a mesma que amanhã dará autoridade para consolar outros. O silêncio que o confundiu será a base da sua convicção. O peso que parecia insuportável se transformará em asas. O sofrimento que marcou sua história se tornará a mensagem que levantará multidões. Você não está no fim, está na preparação. E o propósito de Deus é maior do que qualquer dor. Se enquanto ouvia cada palavra dessa mensagem você reconheceu em sua vida algumas dessas dores, então saiba que esse não é apenas um vídeo, mas um encontro. O que você sentiu ao longo de cada parte não é mera emoção,
É o Espírito Santo confirmando dentro de você que o Pai está presente, mesmo quando tudo parece vazio, confuso ou pesado demais. O que agora soa como dor é, na verdade, o eco de um chamado. Você não está à deriva, não está esquecido, não está sozinho. Cada lágrima que caiu foi registrada. Cada oração silenciosa foi ouvida, cada noite de angústia foi acompanhada pelo olhar do Pai. Esse é o momento em que sua dor pode se tornar oração. Onde você está agora, feche os olhos por um instante e entregue o coração. Diga a Ele com sinceridade: Pai, eu não compreendo todos os caminhos, mas confio no Teu amor. Usa o vazio que eu sinto, usa os ciclos que se romperam, usa a minha sede, o silêncio que me feriu, o peso que eu carrego, a luta dentro de mim e até o meu sofrimento, para que tudo isso se transforme em vida nova e em propósito diante de Ti. Essa oração é mais do que palavras, é entrega, é reconhecer que sozinho você não pode, mas com Ele tudo se torna possível. E aqui está a promessa. Quando você entrega sua dor nas mãos de Deus, ela deixa de ser apenas um peso e se torna uma semente. Semente de transformação, de esperança, de testemunho. A dor que hoje oprime será a mesma que amanhã dará autoridade. Aquilo que parecia derrota será a plataforma do seu chamado. É assim que o Pai trabalha. Ele pega as ruínas e constrói templos, pega lágrimas e transforma em rios, pega o que o mundo chama de fim e revela como começo. Por isso, não guarde essa experiência só para você. Declare publicamente sua caminhada de fé. Escreva nos comentários: eu reconheço as dores que antecedem o chamado. Compartilhar não é apenas interagir, é confirmar diante de Deus e testemunhar diante de outros que você entendeu o processo. Cada palavra sua pode encorajar alguém que está vivendo a mesma luta e acha que não vai aguentar. O seu testemunho pode ser a resposta que alguém esperava para não desistir. E não pare por aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que está sofrendo em silêncio. Talvez um amigo, um familiar, alguém que nunca abre o coração, mas que precisa ouvir que a dor que sente não é o fim, é um sinal do amor do Pai. Ao compartilhar, você se torna instrumento para que a palavra alcance pessoas que jamais chegariam até aqui por conta própria. E eu deixo um convite especial. Caminhe conosco todos os dias nessa jornada de fé. Inscreva-se não apenas como quem acompanha, mas como quem se compromete a crescer espiritualmente, a mergulhar mais fundo, a viver o propósito que Deus já escreveu. Aqui você encontrará mensagens que não são apenas palavras bonitas, mas alimento para a alma, direção para o espírito e encorajamento para a caminhada. Lembre-se de uma verdade que não pode ser esquecida. Se você reconheceu essas dores em sua vida, é porque o Pai já está chamando você. Ele não desperta feridas para deixá-las abertas. Ele desperta para curar e transformar. Ele não revela dores para expor fragilidades, mas para preparar guerreiros. Ele não permite sofrimentos para destruir, mas para levantar. Sua dor é o selo de um propósito. Sua angústia é a prova de um chamado. Suas lágrimas são a confirmação de que algo maior está prestes a nascer. Agora é a hora. Não adie, não ignore, não se esconda. Responda ao chamado do Pai. Entregue-se, confie, caminhe. Porque cada passo que você der, mesmo trêmulo, será acompanhado pela graça que sustenta, pelo amor que restaura e pela presença que nunca abandona. E no fim, você verá que a dor que hoje parece insuportável era apenas o prelúdio da maior história que Deus já escreveu para você.